A paz do Senhor, adolescentes! Estamos muito felizes de estarmos aqui para ministrar essa lição para vocês. Meu nome é Larissa, sou professora aqui da classe. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Vitória e também sou professora aqui dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes! Me chamo Tiago e também sou professor aqui de vocês. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Arthur e é um prazer dar essa aula aqui para vocês. Estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica localizada em Cariacica, no Espírito Santo e no Brasil. Gostaria de convidar vocês para curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos conteúdos para todas as idades. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Coloque aqui nos comentários de onde você está nos visitando, que é um prazer ter você conosco. Hoje nós estamos estudando a lição de número 12, que tem por título O Reino do Sul. Então vamos orar para dar início à nossa lição? Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais essa lição. Abra nossa mente, os nossos corações, para que nós possamos, Deus, aprender tudo que o Senhor tem para nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o Nicolas e eu vou fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em 2 Crônicas 12:1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Foi isso, adolescentes. Tchau! Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o Reino de Judá, também conhecido como o Reino do Sul. E nós vamos ver que nesse reino tiveram vários reis que não temeram a Deus, alguns reis que temeram a Deus e alguns profetas também que anunciavam a mensagem do Senhor. Podemos dizer, Larissa, que o Reino do Sul foi um reino bom ou ruim? Vamos descobrir na aula de hoje. Isso aí. E nós já podemos começar falando que, infelizmente, o Reino do Sul pecou contra o Senhor com muita idolatria. Tiago, como que era esse cenário? A pergunta que eu fiz, Larissa, vamos começar a responder. Não existe nada bom sem a presença de Deus. Então a gente vai ver que o Reino do Sul, ele teve sim reis bons, mas também teve muitos reis ruins, que começaram assim a sua carreira de forma ruim e terminou pior. Mas tivemos reis aí que começou ruim e no final até que se acertou, Larissa, acredita? Então vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Judá, ou Reino do Sul, só para colocar vocês dentro desse cenário. Israel era um império, um reino. Davi assume esse reino quando Deus reprova o reinado de Saul. Davi reina sobre Israel e ele morre e passa esse trono para o seu filho Salomão. Salomão tem um reinado bom no início, mas depois ele peca. E esse reino, ele é rachado, porque um rei assume no lugar de Salomão. Quem é esse rei que assume no lugar de Salomão, Larissa? Será que os adolescentes conhecem? Vamos começar agitando o chat? Oba! Quem foi Roboão? Visto que o reino foi dividido, Roboão foi o primeiro rei em Judá. Ele foi neto de Davi. Roboão reinou por 17 anos em Judá. Ele construiu muitas cidades, as fortificando por medo de invasões e também fortaleceu a economia. Mas, porém, infelizmente, ele serviu a Deus somente nos primeiros 3 anos de seu reinado. Não tem como terminar bem, né? Sem a presença de Deus, Deus só durante nada 3 termina anos. bem. Depois disso tudo, ele acabou abandonando os mandamentos do Senhor e se entregou ao pecado de idolatria. Aí eu pergunto pra vocês, e o povo? O que o povo fez? Amiga, você não sabe. O que, amiga? O rei Roboão liberou tudo. Ele liberou o quê? Adoração a qualquer tipo de Deus. Mas isso não tá errado, não? Como assim tá errado? Não, amiga. Tá super certo. Se ele liberou, quem sou eu pra questionar? Mas, amiga, tá na Bíblia, nas escrituras, que Deus... Não. Isso aí tá ultrapassado. Entendeu? Tá ultrapassado, ó. Lá atrás, ó. Mas tá na lei de Deus que não podemos adorar outros deuses. Amiga, você não me ouviu? Ultrapassado. Ó, lá atrás já foi. Ultrapassado. Mas isso tá errado. Não podemos fazer isso. Não. Agora eu vou lá adorar outro Deus.
Obviamente acabou seguindo o exemplo do rei. E aí eu pergunto pra vocês, hoje em dia, como a gente lê na Bíblia, não existe nada novo debaixo do céu. Então, será que hoje a gente tem escolhido seguir as pessoas certas ou a gente tá deixando que os nossos conceitos eles vão junto com o fluxo e tô nem aí pra É o nada? famoso Maria vai com as outras, então? Exatamente. Eu espero que a resposta seja Isso aí. não também, hein? Interessante que quando a gente vê essa história, a gente pode pensar: Mas o povo não sabia o que era certo pra estar seguindo o que Roboão estava fazendo? o povo sabia sim o que era certo. Escolheu fazer errado. Eles escolheram fazer errado. Eles escolheram seguir o caminho errado de Roboão. Mas e nós? Será que nós estamos seguindo os Quais caminhos são as nossas errados? escolhas? Exatamente. Será que estamos seguindo caminhos errados mesmo sabendo aquilo que é certo? Quais Isso são aí. as influências que a gente tá deixando entrar na nossa Quem nós mente, estamos na nossa ouvindo, né, vida? Vitória? Exatamente. Você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, você vai perder a sua salvação. Precisa de posicionamento. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e bem-vindos a mais um Você Sabia? Você conhece Roboão? Hoje nós vamos falar dele. Roboão foi filho do rei Salomão, aquele da sabedoria e dos muitos provérbios. Quando Salomão morreu, lá no ano de 931 a.C., Roboão virou rei, mas já chegou dividindo o povo, literalmente. Assim que ele assumiu o trono, 10 tribos disseram: "Tô fora", e só a tribo de Judá e Benjamim ficaram com Roboão. E é claro, isso causou uma confusão sem fim. Entre os 17 anos que ele reinou, houve guerras entre ele e Jeroboão direto. E não para por aí. Sabe o que mais Roboão fez? Ele teve 18 esposas e 60 concubinas. Isso mesmo, 60! Além disso, incentivou os filhos a fazerem o mesmo. Que triste. E tem mais, Roboão não apenas permitiu, como incentivou a idolatria em Judá. Ou seja, o povo se afastou de Deus e começou a adorar ídolos. Foi um tempo de decadência espiritual mesmo. Com só 2 tribos para governar, Roboão decidiu investir na segurança. Ele fortaleceu cidades no sul de Judá para se proteger de possíveis ataques. Afinal, o reinado já não estava nada tranquilo. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Roboão, lembre que ele foi um rei cheio de desafios, más escolhas e muitas guerras. Ele poderia ter escolhido seguir o bom exemplo de Davi ou Salomão, mas seguiu caminhos muito diferentes. E esse foi o Você Sabia de hoje. Tchau! Pois é, o povo seguiu o caminho de idolatria de Roboão e depois de Roboão, o reino continuou por mais 3 séculos, 300 anos. E no Reino do Sul, houve apenas uma dinastia, que foi a dinastia de Davi, diferente do Reino do Norte, onde várias famílias reinaram durante aquele período. Mas por que será que somente no Reino do Sul o reino permaneceu com a dinastia de Davi? A paz, Senhor, adolescentes, eu sou o Nicolas e, bom, a dinastia de Davi nunca saiu do trono por causa da promessa que Deus havia feito para a família de Davi, onde a família de Davi, a linhagem de Davi, não sairia do trono. Durante os 3 séculos do Reino do Sul, houveram vários reis, cerca de 20 reis passaram pelo trono. E nós vamos falar de 3 reis que fizeram a diferença. Primeiro rei,
O rei Asa. Quem foi Asa? Asa, neto de Roboão, reinou sobre a tribo do sul ali, durante 41 anos, foi um bom rei. Fez boas coisas para o reinado, para Deus. Ele conseguiu voltar com o culto ao Senhor, voltou com os sacrifícios. Porém, no entanto, todavia. Uau, eu tava desconfiando que tava falando tão bem de Asa, né? Tava Aí bom no demais finalzinho, Asa deixou de fazer alguma coisa. O que Asa não fez? Asa deixou de destruir os altares a ídolos daquele tempo. Qual foi o pecado original que fez a ruptura do reinado? A idolatria. Infelizmente, Asa seguiu o mesmo caminho de Roboão. No final de seu reinado, ele não tinha destruído completamente todos os altares a deuses estranhos. Então ele até foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, ficou faltando Um detalhe. um detalhe. detalhezinho que foi destruir completamente esses altares de idolatria. São esses detalhezinhos que têm tirado o povo do céu. Não são grandes coisas, são detalhezinhos. Você, adolescente que está nos ouvindo, olha só, cuidado com esses detalhezinhos. Esses detalhezinhos têm te afastado de Deus, têm te afastado de vir à igreja, têm quebrado toda aquela vontade que você tinha de estar nos grupos de louvores, no grupo de dança, nas orações. Foram detalhes pequenos. Então, muito cuidado. Quebra essas coisinhas pequenas, aquilo que você acha que não tem nada a ver. Essa palavra nada a ver, ela tem tudo a ver. Muito cuidado com o nada a ver. O nada a ver destruiu uma nação. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Segundo rei, o rei Josafá. Um outro rei importante para a história de Judá foi Josafá, filho de Asa. Ele, assim como seu pai, fez o que era correto aos olhos do Senhor. Josafá e Asa, eles fizeram exatamente a mesma coisa. E é aí que mora o problema. Eles dois destruíram os altares. Só que eles não destruíram todos os altares. E era necessário, Deus esperava que eles destruíssem todos os altares. E o que eles fizeram? Não destruíram tudo. Até porque isso, Larissa, a própria lei deles, que era os mandamentos do Senhor, Deus expressamente proibia altares a outros deuses, a não ser o Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Então, Deus não foi lá e ordenou para eles destruírem os altares, mas era lei. E eles, sendo conhecedores de Deus, tanto Asa como o seu filho, deveriam ter destruído todos os altares. E Asa e Josafá, a Bíblia diz que eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então, eles certamente viveram uma vida que agradou a Deus. Sim. Eles estavam tentando viver essa vida que agradava a Deus, fazendo o que era certo. Tanto é que destruíram alguns altares. Mas sabe quando você faz tudo o que é certo e fica faltando aquele detalhe que a gente falou? Pedacinho. Exatamente. E com esse detalhezinho que ficou faltando, o povo continuou queimando incensos aos outros deuses. E mais tarde, Josafá casou seu filho com Atalia, que ela era filha de Acabe, um dos piores reis que Israel teve em toda a sua história. E uma situação boa que a gente pode citar da história de Josafá foi quando ele buscou a Deus e Deus o livrou de 3 povos que estavam tentando invadir o reino de Judá. Mas Josafá, ele apregou a um jejum naquela congregação e ele busca a Deus e confia na palavra de Deus de que o Senhor vai livrar. E naquela situação, Deus livrou aquele povo quando os levitas estavam à frente do exército louvando ao Senhor. Enquanto o povo adorava, Deus colocou emboscadas no meio do povo inimigo. E assim aqueles exércitos inimigos, eles se destruíram e Deus garantiu a vitória do povo de Judá. E podemos aprender com isso, adolescentes, que Deus não precisa de grandes exércitos ou grandes estratégias. Basta apenas confiarmos nele. E agora nós vamos falar sobre um nome muito importante no Reinado do Sul, porque esse menino que nós vamos falar começou a reinar com 8 anos de idade. Quem foi esse menino? Tempo na tela. Terceiro rei, o rei Josias.
Isso aí, acertou quem disse Josias. Josias tinha apenas 8 anos de idade, Larissa. Era uma criança quando ele assumiu o reinado. E a Bíblia diz que ele reinou durante 31 anos. E Josias, mesmo sendo uma criança, a Bíblia fala que ele promoveu uma grande reforma no Reino do Sul e promoveu um grande avivamento. Josias se preocupava tanto com as coisas do Senhor que ele propôs no seu coração fazer essa reforma. E assim, ele encontrou o rolo das Escrituras. E quando ele viu aquele rolo que estava perdido, aquilo foi para ele um espanto. Manancial, né? Ele ficou feliz demais. Ele ficou feliz, mas viu que infelizmente o povo estava pecando. Uma coisa maravilhosa que Josias traz é o arrependimento. Então, diante da palavra de Deus que ele encontrou, ele se arrepende pelos pecados que o povo estava cometendo. E ele ali começa esse avivamento. E é exatamente isso quando a gente fala sobre o avivamento nos nossos dias de hoje. Somos nós, adolescentes, jovens, adultos, nos voltarmos para a palavra de Deus e pregarmos essa palavra que produz arrependimento em nós. E sabe, Larissa, uma coisa interessante? Não há avivamento sem palavra. Houve o avivamento após ele achar os manuscritos. Eu estou falando da Bíblia. Você, adolescente, que lê a Bíblia, e você que não lê, precisa urgentemente colocar a Bíblia como primazia na sua casa e na sua vida. Porque a partir do momento que você se encontrar com a palavra de Deus e você der lugar à palavra de Deus, ela sim vai mudar a sua vida, vai mudar o entorno, vai mudar a sua casa e Deus promoverá um avivamento em você, nos seus irmãos, nos seus pais. Adolescente, você que nunca leu a Bíblia, eu te convido a ler a Bíblia. Adolescente, você que por acaso deu uma desanimada porque, eu não tô conseguindo mais ler, eu tô achando chato. Ei, faça como Josias. Ache novamente vontade, ache novamente o amor nas Escrituras, porque as Escrituras, ela vai mudar a sua vida. As Escrituras têm o poder de mudar a sua vida. Olá, queridos. Vamos aprender um pouco sobre esses 3 reis de Jerusalém. Asa, Josafá e Josias. Todos eles foram reis piedosos. Todos eles amaram a Deus. Mas todos eles cometeram erros em algum momento das suas vidas. Uns ficaram soberbos demais, como Asa, e Deus o repreende, e ele morre de uma doença, e ele nem quer orar por isso, mas Deus o chama de um rei piedoso porque ele fez uma reforma extraordinária. Josafá, então, nem se fala. Um dos reis mais extraordinários de Jerusalém. Ele fez uma reforma extraordinária. Ele trouxe a palavra de Deus de volta para o templo. Ele reformou a casa do Senhor. Ele colocou sacerdote em todas as tribos para ensinar a lei ao povo. Ele era fantástico. Mas ele fez uma aliança horrível. Ele se aliou a Acabe e ele acabou deixando seu filho se casar com a filha de Jezabel. Olha, e Deus o repreendeu por isso. Nós temos, então, reis piedosos, como Josias, que era um outro moço poderoso em Deus, mas que também teve erros no caminho. Isso mostra pra gente que, embora as pessoas podem ser piedosas, mas elas também podem deixar o seu coração ser tomado por uma vaidade, por uma soberba, e isso nos trazer muito prejuízo. Uma pessoa pode andar bem com Deus por um tempo e depois ela fraquejar. Que Deus guarde o nosso coração para que nós possamos continuar sendo preservados por Deus para ficar firme do começo ao fim, sem cair, sem tropeçar, porque também temos exemplos de homens na Bíblia que foram fiéis a Deus do começo ao fim, como Timóteo, como Paulo, como Lucas, como os apóstolos, como tantos outros cristãos que não vacilaram na fé, mas ficaram firmes até o final. Que Deus abençoe você. E mesmo em meio o povo pecando tanto, tão idólatra no reino de Judá, vocês acham que Deus abandonou o seu povo? Não! Nunca, jamais.
Deus não abandonou o seu povo e continuou falando com eles através dos profetas. E vários profetas se manifestaram nesse tempo e alguns atuaram no reino de Judá, como por exemplo Joel, Isaías, Jeremias. Os profetas, eles entregavam a mensagem de Deus, alguns para o reino do norte, outros para o reino do sul e também para outras nações que estavam ao entorno. E a nossa revista traz 2 desses profetas. Agora vamos falar de Naum, que foi um profeta da região de Judá. Ele teve uma visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive, a mesma cidade que recebeu a mensagem de Jonas para se arrepender de seus pecados, cerca de 100 anos antes. Dessa vez, uma nova geração surgiu e eles voltaram a pecar, continuaram pecando. Por isso, o Senhor reafirmou o juízo contra aquela cidade. Ele também profetizou um livramento para o reino de Judá, ou seja, o reino do sul foi poupado e não foi invadido pela Síria. Mesmo depois disso tudo, o Senhor avisou que haveria um juízo. O povo continuou pecando, seguiu a sua vida normalmente, sem nenhum arrependimento. Isso gerou consequências graves lá na frente. Agora nós vamos falar sobre outro profeta, Sanfonias. Ele também profetizou sobre o reino do sul. E ele trouxe uma profecia pesada, que Deus ia destruir o reino do sul, porque continuava em pecado. Sanfonias não apenas profetizou sobre o reino do sul e o reino do norte, também profetizou sobre outras nações. Não apenas o reino do sul e o reino do norte pecavam, todas as nações pecavam. Os profetas não falam apenas para mim, para você, fala para todo mundo. A palavra de Deus, ela tem profecias que é para todos. Todos quanto creem ou não, essas profecias vão acontecer. Ele também disse que os filisteus iriam perecer e pereceram. A palavra de Deus, ela nos traz profecias que eu não posso falar, isso aqui só vai acontecer com quem não é crente, com quem não crê em Deus. Não. A profecia, ela vai se cumprir. Agora, nós que estamos firmes no Senhor, nós passaremos dessa porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Nós não esperamos nada deste mundo. Nós esperamos do Senhor, que é galardoador. Apesar de todas essas histórias de vitórias, histórias também de pecados, infelizmente, o reino de Judá cresceu e prosperou ao longo dos anos. Cada rei marcou a história e a Bíblia deixa muito claro quais reis foram fiéis a Deus, eram retos de coração e quais reis desagradaram o Senhor. E tudo isso está registrado para que também possa nos ensinar. Independente do rei e independente do comportamento do povo, nós podemos ver através da palavra de Deus que Deus continuou fiel, mesmo o povo sendo infiel. Deus jamais abandonou o seu povo e sempre levantava os profetas para os alertar. Glória a Deus por termos um Senhor que se importa tanto conosco. E ainda nos dias de hoje, mesmo com tantas pessoas pecando e vivendo de forma que desagrada ao Senhor, Deus ainda tem levantado os seus profetas para anunciar a mensagem, porque ainda há tempo para se arrepender e para viver uma vida que agrada a Deus. Amém. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus
com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz, Senhor, adolescentes. Eu sou João Pedro e estou aqui mais uma vez para fazer o nosso quiz. Qual cidade permaneceu como centro espiritual, político e militar do Reino de Judá após a divisão do reino? Letra A, Hebrom, por sua importância histórica para Davi. Letra B, Samaria, por ser a capital de Israel. Letra C, Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Ou letra D, Mispa, onde os juízes se reuniam no passado. Tempo na tela aí para vocês. E se você marcou a alternativa C, que diz Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, você acertou. Segunda pergunta. Quem encontrou o livro da lei e celebrou uma Páscoa histórica em Judá durante o seu reinado? Letra A, Ezequias, por sua reforma anterior ao exílio. Letra B, Josias, ao ler a lei e chorar diante de Deus. Letra C, Uzias, que também fortaleceu o exército e o templo. Ou letra D, Manassés, após seu arrependimento na Babilônia. Tempo na tela. E o nosso tempo já acabou. E se você respondeu a alternativa B, que diz Josias ao ler a lei e chorar diante de Deus, você acertou. E agora vamos para a nossa terceira pergunta. Qual o erro comum dos reis Asa e Josafá, mesmo sendo descritos como retos perante o Senhor? Letra A. Confiaram mais em alianças políticas do que no Senhor. Letra B. Permitiram sacerdotes estrangeiros no templo. Letra C. Promoveram casamentos mistos dentro da corte. Ou letra D. Mantiveram os altos onde o povo ainda sacrificava. Mais uma vez, tempo na tela. E o nosso tempo já se esgotou. E se você respondeu a alternativa D, mantiveram os altos onde o povo ainda sacrificava, você acertou. E vamos para a nossa quarta questão. Qual rei sucedeu a Salomão e foi responsável pela divisão do reino por ouvir os conselhos dos jovens e não dos anciões? Letra A, Jeroboão, que se rebelou contra o trono. Letra B, Roboão, que aumentou os encargos sobre o povo. Letra C, Abias, que tentou reunificar o reino. Ou letra D, Nadab, que reinou pouco tempo após a divisão. Tempo na tela. E o nosso tempo mais uma vez se esgotou. E se você marcou a letra B, Roboão, que aumentou os encargos sobre o povo, você acertou. E agora vamos para a nossa quinta e última questão. Diante da ameaça conjunta dos Moabitas, Amonitas e Meunitas, como Josafá conduziu o povo de Judá? Letra A, convocou o jejum nacional e colocou os levitas na frente da batalha, louvando ao Senhor. Letra B, buscou uma aliança militar com Israel. Letra C, fortificou Jerusalém e confiou em sua estratégia. Ou a letra D, enviou mensageiros ao Egito em busca de reforços. E o nosso tempo já acabou. E se você marcou a letra A, que diz convocou o jejum nacional e colocou os levitas na frente da batalha, louvando ao Senhor, você acertou. Tchau, adolescentes. Foi um prazer estar com vocês.
Estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido e que o Espírito Santo continue falando com você por meio dessa palavra. Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou. Eu peço para que o teu Espírito venha ministrar essa palavra a cada coração que assistiu. Que o Senhor venha nos ajudar a nos arrepender e a ser profetas nessa geração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Quero convidar vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal. Depois que Deus já não quer, mas que Deus reprova totalmente o rei. Fugiu o nome do cara? Saul. Mas Josafá. Aí tem que botar isso. Ó, tem que colocar a irmã cantando aí. Bota o Thiago, esse vai ser o take. Mas Josafá. Amiga, você não sabe. Que foi, amiga? Que você tá chorando, cara? Josafá, ele apregoou Jesus. Mas Josafá pregou a um jejum. Ninguém curte, Sim. compartilhar, comentar e se inscrever. Curte, compartilhar, comentar e se inscrever. Curte. Olha o rei que sabia voar. É, o Rei asa. rei asa. O rei que tinha asa, mas não voava. Visto que depois que o reino foi dividido, Roboão foi o primeiro reino. Não. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre o reino de Judá, que também era chamado sobre reino... Sobre não. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?